Estamos começando mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical e eu tenho a satisfação, o prazer, a maior alegria de estar aqui nesse momento com meu amigo Anderson Lima, que veio de Ribeirão Preto. Anderson, que tem um trabalho fantástico há muito tempo, trabalha com crianças principalmente, escutando as crianças e a partir dessa escuta genuína, né, da essência sobre diversos temas, produzindo conteúdo muito importante para os meios digitais, e com isso já tem criado vários canais, né, de produção de conteúdo, alguns deles premiados, né, com prêmios importantes. Então, para nós é uma alegria tê-lo aqui no Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Nós já fizemos uma live, quem nos acompanhou no Dia da Criança, né? Uma live surpresa, né? Então estamos aqui agora presencial e eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência de trabalho, de escuta das crianças, que eu acho que é um trabalho, é um laboratório interessante para qualquer processo de educação, né? É verdade. Muito se fala em curso de oratória, né? As pessoas nascem e desde pequeno vão crescendo, e se tem algum tipo de timidez ou dificuldade de falar em público, elas vão para um curso de oratória. Mas eu aprendi com um mestre meu que diz o seguinte, né? A gente precisa começar a abrir cursos de escutatória, porque é muito comum as pessoas tentarem aprender a falar melhor, mas elas não aprendem a escutar melhor. E isso faz toda a diferença, tanto no mundo real, quanto no mundo do trabalho, quanto no mundo escolar. E uma das coisas que eu tive como meta na minha vida, porque eu queria trabalhar com criança, mas sobretudo compreender a multiplicidade que existia do pensar infantil, eu precisava não estar na sala dos professores. A sala dos professores é um ecossistema onde todo controlado, como diria Michel Foucault, onde as pessoas se reúnem e ficam lá vivendo dentro de uma escola, só que fora do mundo. Na sala dos professores fala-se de tudo e se conhece tudo. Frequentei pouco por lá, porque o meu lugar eu sempre entendi que era no pátio. Na hora do recreio, eu era um professor que, em vez de ir para a sala dos professores, eu ficava no pátio, porque era no pátio que eu conseguia compreender a profundidade da fala de liberdade. Uma criança, ela é excessivamente livre para falar e para pensar. Só que existe um problema. A escola é um lugar onde naturalmente ou tradicionalmente as crianças passam 3h40 escutando e 20 minutos podendo falar. E que talvez aí já esteja uma possibilidade, uma hipótese da nossa dificuldade de escuta. Porque se você fica 4, 5 horas só escutando um monólogo, né, você acaba desaprendendo a criatividade da escuta ou a potencialidade da escuta. Então, exatamente. A escola também, ela cria essa barreira, e eu acho que o teu trabalho, assim, eu gosto da história da educação. Eu vejo no Anderson o trabalho, primeiro, resgatar a essência, a origem do conceito de escola, né, grega, de Epicuro, né, que era o jardim, o espaço de educação, né? Você retira as crianças daquele trabalho servil, trabalho escravizado muitas vezes, para durante um período, né, conviver no espaço entre pessoas que trabalham e outros que não trabalham, mas os filhos dos trabalhadores e dos que não trabalham conviviam, compartilhavam do mesmo espaço por algumas horas, num espaço aberto, né, para construir conhecimento, que é o ideal. E depois o mundo moderno, industrial, transformou a escola à imagem e semelhança de uma grande empresa, para preparar pessoas para o mercado de trabalho. E aí volta, né, grandes pedagogos como Paulo Freire, como Rubem Alves, né, e outros, e o Anderson consegue sintetizar com o seu trabalho, eu penso que desde a origem, na proposta da escola epicuísta lá dos gregos, até as pedagogias de Paulo Freire e Rubem Alves. Então eu acho que tá muito de parabéns por esse trabalho. E diz aqui no FBIS, qual que é a intenção, qual que é a função, como é que você vai desenvolver essa atividade aqui, falar com crianças sobre o mundo do trabalho e sobre sindicato.
Ontem eu tive em contato com algumas crianças, umas 30 crianças de uma escola daqui da cidade, para falar e debater sobre a ideia que eles têm de trabalho. E eh, muita fala das crianças vieram numa posição de que o trabalho ele existe para que você consiga ganhar dinheiro e com o dinheiro ter uma vida melhor. Então eles associam o trabalho ao dinheiro e à sua própria subsistência. E eu tentei dialogar com eles para tentar refletir até que ponto nós conseguimos entender que o trabalho é só sobre dinheiro, dizendo para eles que uma vez eu estava num avião desses de monomotor, e esse avião caiu numa mata, mas o piloto era tão hábil que o avião não explodiu. A gente conseguiu descer do avião, mas a gente estava no meio de uma mata. E aí nós encontramos nativos. E aí a gente não conseguia falar a língua desses nativos, embora a gente tivesse muito dinheiro, o dinheiro não podia servir como moeda de troca naquele momento. Não tinha E uma das coisas, depois de desenrolar a história, que eu saí de lá convencido, é que todos ali naquela aldeia trabalhavam, mas ninguém ganhava salário, ninguém estava infeliz com a sua vida e ninguém estava em busca de algo que estivesse relacionado ao capital. Quando eu voltei para casa, eu comecei a entender que quando eu dou aula, eu estou trabalhando, quando eu faço comida para mim ou para os meus filhos, eu estou trabalhando, quando eu tiro o lixo para fora, eu estou trabalhando, quando eu limpo a minha casa, eu estou trabalhando, quando eu lavo o banheiro, eu estou trabalhando, ou lavando louça, eu estou trabalhando. Alguns trabalhos não são remunerados, outros trabalhos são remunerados. É preciso entender que nós, enquanto humanos, devemos buscar no trabalho a força de um prazer. E o trabalho está muito associado ao castigo. Tanto que vivemos num mundo onde se comemora muito a sexta-feira e se lamenta a segunda. Porque o mundo do trabalho meio que dá essa ideia claustrofóbica de que a semana eu tô só tem cumprindo uma prisão. obrigação. Exatamente. E a escola acaba, por alguns elementos até semânticos, copiando esse processo. A escola tem um carcereiro que chama o bedel. É o que recebe, o porteiro, né? É o porteiro. E o bedel que fica ali fazendo a infraestrutura, falando: por que você foi no banheiro? Por que você não voltou para a sala? Nananana. Tem as celas, que são chamadas de salas. Tem o banho de sol, que é chamado de hora do recreio. E até no mundo do trabalho, que a gente, na visão das crianças, luta para conseguir dinheiro, na escola é nota. A nota. E dinheiro também é nota, né? É muito curioso como até na questão semântica as coisas se assemelham para transformar a escola num epicentro de preparação para o mundo do trabalho e não para você acumular conhecimentos e a partir daí conseguir se encontrar naquilo que você, por natureza, percebe que tem talento ou que tem vocação. Então, eu acho que a primeira ideia de conversar com as crianças sobre trabalho é delas conseguirem compreender que o trabalho ele não é uma projeção daquilo que você precisa, mas ele é uma extensão do seu ser, né? Tanto que se diz muito comumente para as pessoas, quando você conhece a pessoa, a primeira coisa que você diz para ela é: o que você faz? Né? E às vezes eu poderia responder: eu ouço música, eu danço, mas não. Quando pergunta O que você faz, está relacionado ao trabalho que você forte, executa. E as pessoas dizem: eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou. É identidade, não, o trabalho vira identidade. é a profissão que você exerce. E aí eu pergunto: então a criança nesse caso não é nada? E aí a partir daí que a gente começa a pensar: o seu sou é a extensão daquilo que você consegue pensar da forma como você se projeta para o mundo. E você articula toda essa filosofia, toda essa sua capacidade maiêutica, né, de elaboração das perguntas, de conseguir incentivar as crianças, né, dar liberdade também, criar um ambiente de liberdade, um ambiente seguro para que elas se manifestem, né? Então, isso é uma coisa que exige muita habilidade e muito treino, né? Não é uma coisa que eu tenho habilidade para isso, eu tenho como chama, vocação para. Não é vocação. Você tem um objetivo, treinou, praticou muito, né? Para ter essa habilidade, essa competência de
ouvir, né, das crianças se abrirem, falar, conseguir incentivar esse pensamento, e articula isso com tecnologias, articula isso com a linguagem digital, com a comunicação que se chama de educomunicação. Quer dizer, isso que é e a gente tem uma expectativa muito grande aqui no fórum para o encerramento do fórum vai ser a apresentação da oficina que o Anderson, assim que acabar esse podcast, vai estar produzindo com as crianças que estão participando desse fórum. Então veja que, e é um trabalho meio que instantâneo, não é uma coisa burocrática para produzir um conteúdo digital, demora. Não, ele consegue em algumas horas fazer uma edição e colocar um material à disposição que nós vamos ver depois também. E por que acontece isso? Porque no mundo tradicional do cinema ou do audiovisual é muito comum, principalmente quando você trabalha com criança e com adolescente, o adulto chegar com um texto pronto e esse texto pronto ser algo que as crianças precisam decorar. Então precisa decorar. Eu fiz mais de 500 filmes, ou episódios, ou vídeos, ou curtas, ou longas, e eu me orgulho muito que em apenas 2 deles as crianças tiveram um texto fixo por obrigatoriedade da minha produtora. Eu sempre entendo que a criança já traz na sua bagagem cultural toda a fala e a disponibilidade para poder comentar ou interpretar questões relacionadas à vida dela. Então, eu hoje vou falar do universo sindical com as crianças. De que maneira? Convidando as crianças para chamarem o diretor de uma escola para discutirem por que a gincana tem regras tão injustas. Eles começam a falar, por que a brincadeira de esconde-esconde tem um último salvo-mundo? Sendo que o homem que estava procurando, o batedor que estava procurando, pôde procurar todas as crianças, se encontrou várias, aí vem o último e salva o mundo, inutilizando todo o trabalho do menino que ficou batendo o cara e depois procurou todos. Eles querem mudar essa regra. E o argumento que o diretor vai usar mas essa regra sempre existiu. Sempre foi assim, nunca ninguém reclamou. E aí fala sobre as injustiças sociais que são perpetuadas e que estão presentes. Eles vão reivindicar que mude a semana de prova. Por que uma semana de prova? Faz 2 provas numa semana, 2 provas na outra semana, e uma prova na outra. A gente precisa de 3 semanas para a gente poder começar a lidar bem com a nossa saúde mental. 5 dias e 5 provas é algo que mexe com a nossa saúde mental e a gente quer mudar isso. E aí já vem um sindicato. Já vem com o sindicato das crianças ali, tentando Syndikids desenvolver um monte de ideias de injustiças que estão presentes no universo infantil e que ninguém está questionando ou falando porque não viveu ou não sente a dor da criança. Cada conversa com o Anderson é uma palhinha, tá? Então, uma live de 1 hora é uma palhinha, aqui um podcast é uma palhinha, e se vocês quiserem saber mais, né? Vocês têm que procurar na internet, o Anderson vai passar os contatos, os endereços todos para conhecer esse trabalho, que é maravilhoso. Eu já conheço há uns 10 anos, um pouco mais, esse trabalho do Anderson. A gente já começou aqui em 2007 com um projeto chamado Educar Transforma, né? Foi onde eu conheci o Anderson nesse trabalho, que tem tudo a ver, enfim. E a experiência daquele evento também me ajudou muito a pensar esse evento aqui. Então, as coisas se conectam e elas continuam, né? Então, eu quero agradecer você que está acompanhando, né? Continue acompanhando os podcasts do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Nos sigam nas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa e Baila Politics. E agora o Anderson vai passar também os seus contatos, como faz para acessar esses conteúdos maravilhosos. Quem quiser também entrar em contato contigo para convidar, para fazer essas oficinas, como é que faz, Anderson? Bom, no Instagram você pode me procurar como Anderson Lado Beco, @Anderson Lado Beco. Não é lado B, como muita gente diz, porque o canal começou como meu lado B, mas é Anderson Lado Beco. Lado Beco, por acaso, é o nome do meu canal. Então, no YouTube, procurem por Lado Beco. Vai aparecer uma bolinha verde. Ali estão todos os meus trabalhos que vocês podem conferir. Aí a minha relação com as crianças e as histórias que a gente conta mundo afora. É isso. Obrigado, Anderson. Obrigado você. Continue acompanhando o podcast FBIS 2025.